promessa. Amém? Passo a palavra para o Edson. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a ficarem em pé, né? E para nós é motivo de muita alegria, né, estarmos na casa do nosso Deus, neste primeiro domingo do ano, né? Uma sequência aí de 52 semanas para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Mensageiro dessa noite será o nosso diácono Osni, com o tema da mensagem Ao Som das Tempestades. Convido a igreja a abrir seus brados de júbilos no hino de número 200.
Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 91. Salmo 91. Leitura que servirá como base da mensagem, ao som das tempestades. Em nome de Jesus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Todos de joelhos busquemos ao Senhor. Convido o pastor, que estará dando uma saudação à palavra à igreja e nos dirigindo também na oração para a oferta. Na sequência, o Ministério de Louvor estará com a palavra. Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor, como já foi dito, nesse primeiro domingo do ano. Mais uma vez agradecer a Deus, porque muitos outros irmãos já estão retornando, do seu descanso, e já estão retornando então para dar continuidade, à sua vida
aqui na igreja, trabalhando na obra de Deus. Que bom. Mais uma vez nós somos gratos, né, ao Senhor pela vida desses irmãos. Irmãos, a nossa reflexão pastoral dessa noite está no livro de Provérbios 2. Provérbios 2, acompanhe a leitura. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Irmãos, no dia 1º de janeiro de 2008, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, o pai se chama Kate Severin, juntamente com o filhinho dele, Adriano, de 7 anos, eles tomaram uma decisão interessante, que encerra uma lição também interessante para a gente hoje. Eles decidiram que eles iriam dedicar 15 minutos da vida deles, durante o ano todo de 2008, para fazer o que eles chamaram de uma caça ao tesouro. E assim eles fizeram, sem temer a temperatura, seja frio, seja calor, chuva, mas todos os dias eles saíam e gastavam 15 minutos nessa chamada caça ao tesouro. E é bem interessante que, quando um ano havia se passado, tá? Então eles foram colher e foram contabilizar os resultados. Eles tinham já juntado ali tesouros, né, no valor já de $1.000. Eles conseguiram achar moedas antigas, garrafas recicláveis, latas, e assim por diante, coisas simples. Mas durante o ano, eles conseguiram $1.000. E o mais importante que foi o seguinte: nesse processo, eles desfrutaram ali de muito companheirismo, né, e muita diversão também. Houve entre eles, pai e filho, aquele reforço, né, dentro desse processo de amizade, de companheirismo. Veja, numa atitude tão simples, não é? Então a pergunta que nós fazemos, baseado no texto que nós lemos, é o seguinte: o que nós, servos e servas de Deus, acharíamos, não é, se nós investíssemos 15 minutos do nosso tempo durante esse ano de 2015 para caçar tesouros dentro da palavra de Deus? O que você acha desse desafio? 15 minutos por dia de leitura da Bíblia Sagrada. O que nós acharíamos de valor dentro dela? É isso que Salomão responde aqui no versículo 4 ao 6. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor. Olha o que a gente ganha, 15 minutos só por dia. Você vai entender o que é temer o Senhor. E você também achará o conhecimento de Deus. E ele fecha: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você aceita esse desafio? Simples, não é? 15 minutos só por dia, ao longo de 2015, caçando tesouro aqui na palavra de Deus. Tenho certeza que no final desse ano, não é, nós vamos conseguir muito mais, infinitamente mais do que $1.000. Vamos encontrar o quê? O conhecimento de Deus e a sabedoria do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Vamos ficar com essa palavra pastoral nessa noite. O tesouro ou a caça ao tesouro. Fiquemos em pé, meus irmãos.
Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de todo poder e de graça, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, juntamente com todos os Teus filhos, Senhor, que vêm aqui com o propósito de Te adorar, Senhor. Receba, meu Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, e responda dos céus, meu Deus, falando conosco, através dos cânticos, através da Tua palavra, meu Deus, pelo diácono Osni. E nós Te pedimos também, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, também, meu Deus, a nossa vida material, na nossa vida econômica, Senhor. Assim como tem sido o nosso provedor, que o Senhor continue, meu Deus, abençoando todas as famílias aqui. Receba nesse momento, meu Deus, as nossas ofertas de gratidão ao Senhor. E que o Senhor dispense uma bênção toda especial nessa noite sobre cada um dos teus filhos aqui, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos, Senhor, a tua bênção agora e sempre. Amém. Glória a Deus. É você que trouxe a sua oferta para consagrar o Senhor, pode vir aqui à frente, né? E o faça de todo o coração. Paz do Senhor, igreja. Nós convidamos a amada igreja a portar-se em pé em nome de Jesus, para juntos exaltarmos e louvarmos o nome do Senhor, né? Como o diretor disse, né? O primeiro domingo do ano, né? E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus pelos irmãos que vieram até a casa do Senhor. Glória a Deus por esse dia maravilhoso. Glória a Deus por essa chuva. E glória a Deus, porque Deus ele está neste lugar, né? E se você crê nisso, você glorifica a Deus, você diz amém, porque eu tenho certeza que Ele está aqui, amém? Então glorifique a Deus, faça desse cântico a tua oração, levante sua mão, faça aquilo que você achar que tem que fazer, mas se for de coração, Deus ele vai receber o teu louvor, Deus ele vai receber a tua vida, amém? Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Será que você pode falar para o teu irmão que Deus está em ti? Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós.
podes me ouvir. Louvado seja Deus, que Deus habita nas coisas mais simples. Glória a Deus, nós cremos que Deus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano, Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano. Glória a Deus. absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho da onda. O que importa é que nosso Deus está à frente de todas as coisas. Deus não disse que a vida ia ser fácil. Ele não falou, me aceite que vai ser, olha, muito fácil a vida. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele disse que a gente ia passar por aflições. Mas ele falou, não desista lá não, rapaz. Tenha bom ânimo que você vai sofrer, mas lá na frente teu galardão está esperando por você. Então não importa o tamanho da onda, se você estiver passando por uma onda grande, confie em Deus. Isso serve para mim também. Confie em Deus, igreja. Confie em Deus, esse é o ano da nossa igreja, esse é o ano. Pense, esse é o meu ano. Glória a Deus. Não importa a onda, não importa o mar. Deus faz com que nós passemos por cima de qualquer onda, qualquer água, qualquer turbulência, qualquer naufrágio. Agarre na mão de Deus que Ele vai te tirar, Ele vai te salvar em nome de Jesus. Descansarei.
pois sei. Glória a Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Glória a Deus, sabemos que Tu és Deus, Senhor. Glória a Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Glória a Deus, se eu estou passando uma bênção, Tu és o meu Deus. Se eu estou passando tribulação, Tu és o meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você está preparado para descansar nos braços do Senhor? Amém? Independente do momento, independente da situação, Deus é Deus. Senhor é Senhor de todas as coisas e nós temos que ter esta confiança, essa certeza, essa convicção. Atos 27, capítulo 27, somente o versículo 20. E não aparecendo, havia muitos dias, nem sol nem estrelas. E caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai,
Estamos aqui, Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua santa misericórdia. Estamos aqui, Senhor amado, para sermos direcionados, conduzidos pela unção do Teu Espírito Santo. Deus, sem a atuação poderosa do Teu nome sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, esse momento não passará de um simples momento. Mas nós entendemos que se o Teu agir for sentido em minha vida, em minhas palavras, Senhor amado, se o Teu agir for sentido no coração da Sua igreja, na mente da Sua igreja, no entendimento da Sua igreja, nós teremos um grande momento aqui, Senhor amado. Deus, te louvamos, te exaltamos. Receba o louvor que foi ministrado diante da Tua presença. Deus, o Teu nome foi exaltado, o Teu nome foi engrandecido. Deus, nós não temos mais nada que fazer nesta vida a não ser Te adorar, Senhor amado, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas convicções, Senhor, com tudo que nós tivermos condições de oferecer a Ti, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, esteja falando neste lugar, esteja com toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Aceita, Senhor amado, a nossa vida diante do Teu altar e responda-nos com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é a minha oração, é a nossa oração, Senhor amado. Nós Te pedimos hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, a paz do Senhor. Já começamos a ver alguns rostos, né, de retorno de férias, né, estão aqui hoje na igreja e com certeza estavam com saudades da igreja, né, Kleber, Liane, o Osias, o homem que nunca tira férias, né, só 4 vezes por ano, mas está aqui hoje. Enfim, graças a Deus, porque Deus, como disse o pastor ontem, né, pastor, levou e está trazendo todos os nossos irmãos de volta com saúde, alegria e bem descansados para poder trabalhar na obra do Senhor nosso Deus. Amém? Então, aqueles que estão aqui, sejam bem-vindos de suas férias e que juntos nós possamos, a partir de agora, nos enganjarmos na obra do Senhor e trabalharmos para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos algumas pessoas que nos visitam, né? Noêmia, queira apresentar, por gentileza, a sua família. A sobrinha, qual é o nome dela? Alice. Adilson. Isso. Deus que abençoe. Né? Nós estivemos junto hoje, que o Isaac resolveu abrir a mão hoje, né? Então, graças a Deus, que eu estou bem alimentado, e este casal, essa família de Maringá, estão estudando a possibilidade de vir morar em Curitiba. Então, Deus que abençoe nos seus projetos, nas suas intenções, e se for essa vontade do Senhor, sejam bem-vindos na nossa cidade, em nome de Jesus. E em melhor situação ainda, sejam bem-vindos na nossa igreja aqui. Amém? Tem mais alguém que nos visita? Está aí? Tem uns cariocas aqui conosco? Né? Quem conhece o pai do Clebinho? Hã? Todo mundo conhece, né? Deus seja louvado pela vossa presença, tá bom? Deus que abençoe a sua estadia aqui conosco nesses dias e em especial forma aqui na nossa igreja. Amém? Tem mais alguém? Não? Tem, Débora? Tem, né? Quem está aí com você? Hã? A Beatriz. Deus abençoe, Beatriz, pela sua presença aqui conosco. Amém? E desculpe-nos se estamos os constrangendo, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é recebê-los bem, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. E até o Ezequiel está aqui hoje, né? Está voltando de férias, né, Ezequiel? Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Irmãos, ao som das tempestades é o tema da nossa mensagem. Nós tínhamos até sexta-feira um outro direcionamento, um outro pensamento para pregarmos no livro de Isaías, mas o Espírito Santo nos conduziu para este tema, para essa mensagem, a partir de um artigo que nós lemos. E esse texto aqui, por mais que o presbítero Edivaldo, há alguns dias atrás, alguns cultos atrás, tenha usado esse texto,
foi o que o Senhor colocou no nosso coração para trazermos nesta noite aqui, certo? Como forma de incentivo para uma vida que nós estamos iniciando neste ano de 2015. Cada ano que se inicia é mais um projeto de vida que nós automaticamente iniciamos. Então, o objetivo aqui dessa palavra, desta mensagem, é trazer para mim, primeiramente, depois para a igreja, uma mensagem de confiança, uma mensagem de incentivo à confiança no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E todo esse texto, toda essa mensagem, ela está baseada no capítulo 27 e uma parte do capítulo 28 de Lucas. Então, se você quiser analisar, se você quiser fazer como os bereanos, quiser consultar e confirmar aquilo que nós estamos falando, está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Amém? De Cesareia até Roma era o percurso da viagem marítima que levaria o apóstolo Paulo para diante do imperador. Paulo estava junto com Lucas, ele estava preso, acusado de sedição, acusado de profanação. Paulo, a Bíblia diz que ele entra no navio sob os cuidados de um centurião, certo? Ele e mais alguns prisioneiros. E entre Cesareia e Roma, acontece uma grande tempestade. E quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas, ele relata de uma forma muito minuciosa tudo o que aconteceu durante essa viagem. Se você pegar para ler este capítulo, você vai ver que Lucas, ele deixa escapar muito pouco detalhe de tudo o que aconteceu naquela viagem ali. Então, nós vamos entender que dentro destes capítulos aqui de Atos, existe uma ministração da parte de Lucas muito especial para as nossas vidas. Existe uma ministração muito eficaz sobre adversidade, viver no tempo de adversidade, certo? Neste capítulo aqui, Deus nos ensina, porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, Deus nos ensina sobre vida e fé. Então nós vamos, junto com Lucas aqui, junto com Paulo, num texto conhecidíssimo de toda a igreja, fazermos essa breve viagem ao som destas tempestades aqui. A Bíblia cita vários momentos de tempestade, várias situações. A Bíblia, ela tem situações várias que nós poderíamos estar usando como exemplos aqui, como exemplo neste momento, nesta mensagem, mas o que o Espírito Santo põe no nosso coração é exatamente este texto aqui. Então, quando nós estivermos lendo, acompanhando e vivendo tudo que Paulo viveu, nós temos que pensar da seguinte forma: eu poderia estar no lugar de Paulo. Amém? Você pode repetir comigo? Eu poderia estar no lugar de Paulo. Então, o que o Espírito Santo de Deus traz para nós, tem para nós, é que nós precisamos ter essa convicção de que a qualquer momento nós poderemos passar por tempestades. Quantas vezes nós somos alcançados por tempestades contra a nossa vontade, como foi o caso de Paulo? Paulo não queria estar indo para Roma. Ele não precisaria estar indo para Roma, porque ele já tinha passado por vários tribunais e em nenhum dos tribunais ele foi achado culpado. Então, até por um desejo dele, até uma declaração dele, ele fez questão de estar diante de César, do grande imperador, para ser julgado por ele, do Supremo Tribunal, da mais alta corte, aquele que poderia dizer se ele ia ser condenado à morte ou não. Ele teve o desejo de estar lá diante de César, só que ele não tinha o desejo
de passar pelas tribulações que ele passou durante a viagem que ele fez de Cesareia até Roma. Então, assim como Paulo, muitas das vezes nós somos alcançados por tempestades contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Não era aquilo que nós queríamos estar vivendo naquele momento. Outras vezes, nós passamos por tempestades pela nossa própria vontade, ou pelas nossas próprias atitudes. Vivemos tribulações ou situações difíceis porque nós escolhemos tomar uma atitude que nos levou àquela situação. Então, nós vamos entender aqui nessa mensagem que muitas das vezes nós temos que aprender, nós temos que entender que nós precisamos confiar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, no momento da viagem, no início da viagem, ele se sentiu incomodado pelo Espírito Santo de Deus. E ele sentiu que não seria momento deles saírem aquele momento para aquela viagem. E ele pediu para os comandantes, para o comandante do navio, para que não saísse, porque seria perigoso. Então, irmãos, naquele momento, a tripulação precisava decidir, o comandante precisava decidir. Ouvir a orientação de Paulo, de não prosseguir viagem, ou dar ouvidos àqueles que tinham conhecimento total de uma situação dentro de um navio. Qual seria a situação daquele comandante, daquele centurião que era responsável por Paulo? E a resposta nós temos. Leia no capítulo 27 e verso 11. Qual foi a decisão do comandante junto com o centurião, os tripulantes do navio? O que diz aí no verso 11 do capítulo 27? Quem pode ler? Mas o centurião cria mais em quem? No piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Nós aprendemos com isso, como o Espírito Santo fez com Paulo, que muitas das vezes, irmãos, as tempestades que haverão de advir sobre nós, elas mandam alguns avisos. O Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos dá avisos, certo? Sempre antes de uma tempestade, sempre antes de um grande temporal, vem aquele ventinho frio, aquele ventinho que sopra no nosso rosto, e vocês todos já perceberam isso. Antes da escuridão, e nós estamos vivendo aí uma escuridão, estamos ouvindo os trovões, vem aquele ventinho gelado que nos avisa, depois desse ventinho, dessa brisa, desse ar fresco, haverá de vir uma grande tempestade. Antes de se escurecer o sol, antes de se surgirem as nuvens negras, como estava o céu agora há pouco, vem um ventinho que nos avisa de que haverá uma grande tempestade. E o vento do Espírito Santo, ele passou sobre a vida de Paulo e avisou Paulo. E muitas das vezes o vento do Espírito Santo passa por nós, Sérgio, e nos avisa, nos mostra, nos dá sinais de que alguma coisa na natureza, na nossa vida espiritual, alguma coisa de diferente haverá de acontecer. Muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas para nos alertar para algumas situações que nós podemos incorrer, que vai causar algum estrago na nossa vida. E é nessa hora, como foi aqui, neste momento aqui, que as pessoas precisam decidir a quem dar ouvidos: a voz do Espírito Santo ou a sabedoria humana? A voz de Deus, aquilo que Deus quer de nós,
ou a sabedoria humana, ou as nossas próprias convicções. Neste momento aqui, seria o momento daquele comandante, daquele centurião que era responsável por Paulo, fazer um momento de reflexão. E de repente, por mais que fosse difícil, pela sua incredulidade, voltar um pouquinho a mente atrás, porque eles eram conhecedores, principalmente o centurião, de tudo que Deus tinha feito através da vida de Paulo. Então seria conveniente para eles dar ouvido àquilo que o Espírito Santo estava falando através de Paulo. Mas, irmãos, quando as pessoas têm o coração endurecido, quando as pessoas têm os ouvidos tapados, os olhos fechados, a mente travada pelas coisas do mundo, pela voz do inimigo, nunca eles darão ouvido à voz de Deus, porque não existe conveniência diante disso. Não existe razão para isso. Como que nós, que estamos levando Paulo para uma prisão, para uma sentença de morte, vamos agora dar ouvidos a algo que ele está falando que pode ser que aconteça? O Espírito Santo me mostrou que não é hora de nós viajarmos. Como que eles dariam ouvido para isso? Se eles eram os entendedores da situação naquele momento. E decidem viajar. Decidem ir. E você vai ver comigo aqui o que acontece com essa decisão. Irmãos, a próxima fase da viagem que eles estão vivendo é a chegada do temporal. Esse temporal, você pode ler aí na tua Bíblia, ele chama Euroaquilão. É o encontro de duas correntes contrárias. O Euro, que é um vento leste, e o Áquilo, que é um vento norte. E quando eles se encontram, causa aquele rodamoinho que todos conhecem, e cria-se aquele tufão e agitam os mares. Erguem-se as ondas. Lucas descreve a reação da tripulação nesse momento. Olha só. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. A situação aqui já não se portava, irmãos, já não cabia nenhuma atitude humana, nenhum conhecimento humano, nenhuma experiência em navegação, porque eles haviam perdido totalmente o controle do navio em virtude da tempestade. A Bíblia diz que o navio era jogado de lado para lado, sem controle, sem nenhuma forma de controle, e eles já não tinham mais nada que fazer, a não ser se deixar levar. Estava tudo absolutamente fora de controle. E com certeza começa-se aqui a reflexão na mente daquelas pessoas de que alguns dias atrás, alguns momentos atrás, eles foram alertados que algo de ruim poderia acontecer se eles tivessem dado ouvido à voz de Deus. Não ouvir, irmãos, a indicação divina que, através de Paulo, foi a pior da decisão que aqueles homens poderiam tomar. E nós, muitas vezes, estamos entre essas escolhas, entre essas decisões. Nós temos um exemplo claro que eu citei, essa família está estudando, me desculpe usá-los como exemplo, meus queridos, estudando a condição de vir ou não para a cidade de Curitiba. E com certeza, confiantes que são na vontade do Senhor nosso Deus, estão pondo todas as situações em oração, diante da vontade do Senhor nosso Deus. Isso vale para situações de família, para mudanças, isso vale para situações espirituais, isso vale para situações materiais, financeiras, profissionais. Em todos os momentos,
Nós temos que entender que nós precisamos colocar as coisas diante da vontade do Senhor nosso Deus, para que elas aconteçam segundo a vontade do Senhor nosso Deus em nossas vidas. O que diz a palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que andam segundo a sua vontade. Não. Daqueles... Oi? Que amam a Deus. E o que é amar a Deus? É confiar em Deus. É você acreditar que Deus tem o melhor para você. Que se você orar e souber esperar o tempo de Deus, as coisas acontecerão para o teu bem, para o nosso bem. Irmãos, nós temos dentro de nós, vamos chamar um sinalizador, um termômetro, um alerta, dê você o nome que você quiser, mas que sempre que nós vamos tomar alguma decisão, seja ela em qual for a área das nossas vidas, isso acontece comigo e acontece com você. Nós sabemos se estamos fazendo a coisa certa ou não. Sabe quando nós sabemos se estamos fazendo a coisa certa ou não? Quando nós colocamos ou não a nossa decisão em oração. E quando isso acontece nas nossas vidas, é o reflexo da nossa situação espiritual. Se nós estivermos bem espiritualmente, em paz com Deus, dispostos a esperarmos na vontade do Senhor para a nossa vida, com certeza, mas com certeza mesmo, a nossa escolha será a escolha certa, porque Deus nos direcionará, o Espírito Santo nos direcionará. Mas se nós estivermos fugindo de Deus, escondidos de Deus, em uma situação que não está agradando a Deus, as nossas coisas, as nossas escolhas serão erradas, porque elas serão feitas segundo a nossa própria conveniência. Quando Adão pecou, ele soube, no momento que pecou, que havia transgredido uma ordem de Deus. E o que ele fez? Hein, Isabel? Se escondeu. Se escondeu de Deus. Quando Jonas resolveu não dar ouvidos à voz de Deus, o que ele fez? Ele fugiu para um lado totalmente contrário do que Deus queria. E quando nós estamos vivendo essa situação, distantes de Deus, não andando segundo a vontade de Deus, não dando ouvidos à voz de Deus, a nossa predisposição é exatamente essa: fugir da necessidade de dar ouvido à voz de Deus. E são exatamente nestes momentos que nós erramos nas nossas escolhas. Irmãos, o comportamento dos marinheiros, dos tripulantes do navio, do comandante do navio, indica uma coisa só: que forças humanas, que decisões humanas são insuficientes para proporcionarem livramentos, quando se está andando fora da conformidade, fora da determinação daquilo que Deus queria e quer para nossas vidas. Deus, na permissão de que tudo isso aconteça aqui, dá uma prova só, de que tudo acontece segundo a vontade dEle, segundo o desejo dEle. Sejam situações boas ou situações ruins, como essa que Paulo estava vivendo, tudo acontece segundo a vontade e a permissão de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos é estar preparados para que a qualquer momento nós vivenciamos ou vivamos situações, boas ou não,
mas que independente de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, a vontade de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre a nosso corpo, e sobre as nossas decisões. Paulo estava vivendo tudo isso aqui, mas diferentemente da vida daqueles tripulantes, como daqueles outros presos, Paulo, apesar de estar no meio de uma tribulação, enquanto eles estavam preocupados, enquanto eles estavam lutando com todas as forças, até quando foi possível, para salvar-se na tempestade, o que Paulo com certeza estava fazendo? Juntamente com Lucas. Estava orando. Eu não tenho dúvida disso. Estava tranquilo diante de toda aquela situação. A Bíblia não nos deixa dúvidas disso. E é isso que nós precisamos entender. Essa é outra das lições que nós tiramos deste texto. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nada nos atinge, nada afeta a nossa fé. O que nos separará do amor de Cristo? A morte, a dor, a tribulação? O que diz a palavra? Nada, nada nos separa do amor de Cristo quando nós estamos firmados, agarrados na sua santa vontade. Quando nós estamos morando no centro da vontade de Deus, nada nos aflige. Nos assustamos por momentos, mas logo nos vem à mente uma coisa: estamos seguros nas mãos do Senhor, nosso Deus. Mas quando a nossa vida espiritual está vacilante, quando nós estamos fazendo ou praticando, ou em alguma situação que não diz respeito àquilo que o Senhor Deus quer de nossas vidas, com certeza nós ficamos como estes marinheiros aqui, como este comandante aqui, como todas essas outras demais pessoas aqui, nós ficamos assustados e queremos fugir da nossa própria maneira. Irmãos, olha o que diz no verso 19 ao 25. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo lhes diz: vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tema, importas que seja apresentada a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quem era o prisioneiro? Paulo. E a quem Deus passou toda a responsabilidade da vida daquelas pessoas? Paulo. Paulo poderia ter um diálogo com Deus ali, aqui na minha mente, na minha forma de conjecturar. Deus, espera aí, essa galera aí, eles só têm uma intenção para comigo. Eles estão com sangue no canto dos beiços. Eles estão com facas no dente, de vontade de me matar. Agora você joga toda essa responsabilidade para cima de mim, para que eu vá de novo diante deles e dê uma palavra dessa, de que o navio vai ser destruído. O navio vai ser destruído, mas nenhum deles vai morrer. Isso é coisa de louco. E ele poderia fazer como Jonas, como Adão, e fugir da responsabilidade.
Deus, toma você a condição. Manda que o mesmo anjo que apareceu para mim apareça para eles, e deu a notícia para eles. Mas quem era o servo de Deus naquela situação ali? Quem era o foco central de Deus naquela situação ali? Era Paulo. E quando Deus nos usa? Nos momentos de tribulação. Quando Ele vê em nós condição de sermos usados segundo a sua santa misericórdia. Irmãos, nós já falamos, Paulo não fez nada de errado. Ele já tinha passado por algumas vezes por tribunais de menores instâncias. E em todos eles ele saiu vencedor pela sua própria defesa. Então era sobre ele que se depositava a confiança de Deus, a certeza de Deus, de que o nome de Deus seria glorificado no meio de uma tempestade. E o nome de Deus foi glorificado no meio de uma tempestade, porque nós conhecemos a história. Nós sabemos a história. Paulo não fugiu da responsabilidade, ele foi lá diante dos homens e disse para eles: acalmem-se. É engraçado isso, mas a gente tem que pensar nisso. Acalmem-se, fiquem tranquilos, o navio vai ser destruído. Hein, Sérgio? Pensou nisso? O navio vai ser destruído, mas o Deus a quem eu temo, Deus a quem eu temo, o Deus a quem eu amo, o Deus por quem eu passo sofrimentos, açoite, prisões, escárnios, surras, o Deus por quem eu tenho temido, a quem eu tenho louvado, a quem eu tenho adorado, a quem eu tenho amado, e por quem eu estou indo para este julgamento, Ele mandou os seus anjos e eles falaram comigo. Mesmo no meio de toda essa turbulência, eu estava lá em oração e Deus apareceu para mim e manda eu trazer um recado para vocês. Não temam. Não temam, nenhum de vocês se perderá. E o que o Espírito Santo de Deus traz para nós nessa noite é exatamente este recado: não temam. Não se desespere, porque por qualquer situação que vocês passarem durante o ano de 2015 e pelo restante de vossas vidas, se vocês estiverem firmados em meu nome, em minha palavra, em minha vontade, nenhum de vocês, nenhum de nós se perderá. E muitas vezes nós nos desesperamos facilmente e queremos tomar a situação segundo a nossa vontade, queremos ter atitudes segundo a nossa vontade, e isso não é bom para nós, porque todas as vezes na Bíblia que o homem quis agir pela sua própria vontade, as coisas não deram certas. E nós não vamos falar das situações bíblicas, nós vamos trazer para as nossas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Faça uma reflexão aí comigo. Todas as vezes que nós tomamos atitudes sem consultar o Senhor nosso Deus, a única coisa que muitas das vezes nos resta, 99,9% nos resta, é voltarmos para o Senhor, humilharmos diante dEle e pedir perdão por não termos confiado na vontade dEle. Porque ao som das tempestades, nós nos desesperamos e tomamos atitudes que não deveriam se tomar. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Naquele navio estavam 276 pessoas, segundo os relatos de Lucas. Estavam 276 pessoas. E você vai ler aí que o navio chegou a uma ilha e encalhou. E o navio foi destruído pela força das águas. E o conselho de Paulo foi: alguns de vocês se joguem ao mar e vão nadando até a ilha. Outros que de repente tenham menos facilidade para nadar, para se
se livrar das ondas com seus próprios braços? Qual que foi o conselho dele? Se agarre em alguma coisa, em uma tábua. Porque até os botes que tinham no navio de segurança, um pouquinho antes, foram cortados e foram levados pelas ondas. Não restava mais nada para eles a não ser agora dar ouvidos ao que Paulo estava falando. E eles se jogaram ao mar. E o que a Bíblia diz ao final desse relato? Que todos se salvaram. Todos se salvaram. E um pouquinho antes, para aumentar a tensão e para Paulo, de repente, ter alguma atitude até impensada, os homens do navio falaram: vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os prisioneiros para que eles não fujam, para que eles não tenham liberdade. E o centurião não permite, porque ele precisava resguardar a vida de Paulo. Ele era responsável por conduzir Paulo até César. Ele tinha que fazer isso. Ele nem isso permite que aconteça. E todos os prisioneiros também se salvam e vão parar a nado, ou grudados em uma tábua, em um colchão, ou um pedaço do navio, sei lá no que, mas todos se salvam. Por quê? Porque essa era a determinação de Deus para todas aquelas vidas. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Que nós necessitamos confiar no Senhor nosso Deus. Nós precisamos acreditar que Deus, mesmo no meio de todas as tempestades que advirem sobre nós, tem o melhor para as nossas vidas. E seja abraço, seja agarrado em tábua, ou em qualquer outra coisa que o navio da nossa vida espiritual nos proporcionar ter de condição, o Senhor haverá de nos levar a salvo. E eles chegaram, verso 44, agarrados em tábuas e outras coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. E assim será comigo, assim será com você, assim será com todos nós, se nós acreditarmos na santa vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós tivermos firme em nós a convicção de que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Você crê assim? Você acredita assim? Que Deus tem o melhor para você? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui que existem, diante da vontade de Deus, até maneiras certas de se naufragar, de se afundar um navio. Diante do poder de Deus acontecem coisas que nós, muitas vezes, se pararmos para pensar, é difícil de acreditar. Mas acontecem, porque Deus tem domínio sobre todas as coisas. Jesus Cristo tem domínio sobre todas as coisas. Jesus Cristo tem domínio sobre o mar. E nós conhecemos histórias, relatos disso. Como nós cantamos, se preciso for, conosco Cristo anda sobre as ondas. Cristo anda sobre as águas. E se impossível for, andarmos sozinhos diante da dificuldade, Jesus Cristo ao nosso lado vai estender a nossa mão como estendeu para Pedro. E vai nos erguer, e vai nos conduzir, e vai nos colocar em terras seguras. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para os nossos corações. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, que seja assim nas nossas vidas. Porque para isso Deus nos trouxe aqui. Para nos dar essa palavra de incentivo, de confiança, de que Ele tem o melhor para nós, mesmo no meio das dificuldades. Amém?
Deus seja louvado. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. E nós vamos refletir. Nós vamos colocar diante de Deus, de repente, alguma coisa que nós já decidimos por fazer este ano e que nós, de repente, não paramos para pensar, que nós ainda não colocamos sob a aprovação de Deus, sobre a vontade do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. De repente, nós já vivemos 4 dias do ano, já estamos praticando ações que vão nos levar a tomar decisões lá na frente, e nós chegamos à conclusão de que nós não colocamos diante da vontade do Senhor nosso Deus. E nós precisamos entender, como nos trouxe a palavra de Deus, que no momento da dificuldade, no momento da tempestade, muito mais do que nunca, nós precisaremos estar agarrados à vontade do Senhor nosso Deus. Paulo só venceu e só foi usado como servo do Senhor, como palavra de Deus, como boca de Deus, no momento de dificuldade, porque estava andando segundo a vontade do Senhor nosso Deus. E por isso foi abençoado. E o que Deus quer para mim e quer para você, é que as nossas decisões, as nossas atitudes, tudo que envolva a nossa vida de servos do Senhor, esteja nas mãos do Senhor nosso Deus, para que Ele decida aquilo que é melhor para cada um de nós. Vamos dobrar os nossos joelhos e conversar com o Senhor.
Irmãos, para Paulo sair da ilha que eles foram levados pela tempestade, ele usou um navio, e esse navio, ele tinha o nome de um deus, né? Ele tinha o nome de um deus romano, e eu fico imaginando que Paulo e Lucas, no momento que faziam aquela viagem, posso até imaginar, eles poderiam estar olhando para o nome daquele navio, né? E dar risada entre si, né? E conversar entre si e dizer, por mais que os homens acreditem em deuses, acreditem em forças terrenas, ficou provado, né, Lucas, que o único Deus, Senhor de todas as situações, é o Senhor Todo-Poderoso. E que seja assim nas nossas vidas, que seja assim no nosso dia a dia, que seja assim na minha casa, na sua casa, que seja assim em todas as situações que nós tivermos que viver. Que o nome de Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, e nós não podemos encerrar este culto sem dar a oportunidade, se você quiser, nós não sabemos se tem, mas se tiver alguém que queira receber oração por alguma situação especial, venha à frente aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e o pastor, e o presbítero estão aqui à disposição para serem usados como mãos do Senhor para abençoar as vossas vidas. Tem alguém que gostaria de receber oração? Venha à frente, em nome de Jesus, e que a vontade do Senhor prevaleça em nossos corações. Quantas pessoas vêm à frente, o presbítero Joaquim já está em sua casa. Amém? Já saiu do hospital, já está em sua casa. E não nos foi pedido isso, mas nós pedimos, né, Isabel? Como todo doente recém-saído do hospital, é bom que os irmãos, eu sei da vontade que estão de ir visitar, mas dá um tempinho para ele se restabelecer melhor, daí nós podemos visitá-los. E vamos orar para que Deus complete a obra na vida dele. Oremos junto com os pastores. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, nós oramos pelo presbítero Joaquim, Pai. Obrigado pela restauração, pela recuperação que tu está dando dia a dia para ele, Senhor. E por ele já estar em sua casa, Senhor amado, em sua cama, Senhor amado, em seu lar, no aconchego do seu lar. Deus, sendo tratado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Deus, pelos seus genros, pelas suas noras. Deus, obrigado por permitir essa alegria ao teu servo. Deus, é a alegria da tua igreja, Senhor, é o júbilo da tua igreja, a recuperação que tem dado ao presbítero Joaquim. Deus, em nome de Jesus, completa a obra na vida dele, Senhor amado. Completa a obra na vida dele, Senhor, pela sua santa misericórdia, para que muito em breve ele possa estar aqui conosco, louvando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós te pedimos, Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, que não estão aqui conosco. Deus, em nome de Jesus, alcança com a tua graça, alcança com a tua misericórdia, alcança com o teu querer, Senhor amado. A vida do Paulo Benetoli, Senhor amado, a vida do presbítero Oswaldo. Deus, em nome de Jesus, Pai, põe a tua mão de poder, Senhor Jesus Cristo. Põe a tua mão de graça. Deus, e cumpra-se a tua vontade, Senhor amado, cumpra-se o desejo do teu coração na vida de todas as pessoas que de uma forma muito especial precisam de um milagre de Deus em suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor amado, no decorrer desta semana. Deus, abençoe os nossos irmãos que estão voltando de viagem. Deus, que estarão nas estradas. Deus, em nome de Jesus, Pai, cobre com as suas santas mãos e que cheguem em paz, cheguem tranquilos, Pai de amor, das suas férias. Deus, em nome de Jesus, abençoa o retorno de muitos dos nossos irmãos ao trabalho. Deus, em nome de Jesus, esteja direcionando a vida profissional, a vida financeira de cada um dos teus filhos no decorrer deste ano. Quando todas as previsões dizem, Senhor, de um ano de dificuldades, Deus, nós te pedimos que o sentimento, que o desejo de fidelidade faça com que os teus filhos, Pai, passem pelas provações, pelas tribulações que os ímpios passarão. Passem, Senhor, com tranquilidade, com, ó Deus amado, aquilo que tu tens
para conosco, Senhor amado, de bênção reservada na nossa vida, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria para agirmos nos momentos de dificuldade, como nos ensinou a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos neste momento, Senhor, e te pedimos, esteja conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, alguma palavra, presbítero? Não. Pastor estará orando, nos despedindo com a bênção apostólica. Edson, alguma palavra mais? Desculpe, você pediu para mim conduzir o final. Pode falar. Irmão Ivo e irmã Júlia, nós gostaríamos de dar uma oportunidade. Eles têm um agradecimento. Por favor. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado por nos permitir essa oportunidade, porque se nós fôssemos agradecer algumas pessoas, seria injusto. E assim nós podemos agradecer a igreja como um todo, porque nós sabemos que a terceira igreja, a primeira igreja, a quinta igreja, estavam lembrando do nome Maria Júlia. E pode crer que tem muito justo nesse meio, porque Deus ouviu esta oração. Mediante a mensagem ali do som das tempestades, no dia 3 de julho de 2013, nós tivemos a notícia da tempestade na nossa vida. Eu digo nós porque nós somos uma carne só, né? Foi com o corpo dela, mas o corpo dela também é o meu também. É meio a meio, né? Então eu digo nós. Do câncer que ela teve no seio, foi no dia 3 de junho. E ela ficou bem carequinha, como os irmãos aqui não viram, mas ela está com o cabelo maior do que o presbítero já ali, bem maior. E depois de 4 químicas vermelhas, 12 brancas e 30 radioterapia, está aqui minha esposa, com o cabelo, graças a orações. A diaconisa Salete falou ali para nós, a gente não podia ir lá, o que a gente podia fazer orar, mas olha que grande coisa é orar. Principalmente para os que creem. Paulo diz assim ainda para a gente, né? Alegrem-se sempre. Outra vez vos digo, alegrem-se sempre. É difícil se alegrar de uma notícia que chega, né? Nós estávamos para fazer uma viagem dia 4, dia 3 à tarde, ela chega com essa notícia. Que aí nós nem fomos, né? Porque não havia ânimo. Mas graças a Deus, muito obrigado pela ajuda que vocês deram. E que nós possamos retribuir sempre, também lembrando dos irmãos em oração ali na nossa igreja, que é aqui pertinho, é 1000 quilômetros daqui. É Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Também estamos tentando voltar para Curitiba, tá, meus irmãos? Fazer um grupo só aqui em Curitiba. Muito obrigado pela oportunidade. Quer falar alguma coisa? Muito obrigado, tá, meus irmãos? Pai do Senhor para os irmãos. Os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando o médico me contou que eu estava com câncer, eu falei, não, isso aí não me pertence. Porque os irmãos vão orar, né? E eu tenho certeza que eu vou passar por essa tempestade. E graças a Deus, no final do ano, fiz todos os exames e ele falou, você está curado. Eu falei, graças a Deus. Então, eu vou agora sair para agradecer a todos, né? Aí já fui na primeira, na quinta e agora estou aqui na terceira, que já tive muito tempo aqui, 3 anos, né? E eu agradeço a todos. Vamos aplaudir o Senhor? Esse é o nosso Deus. Vamos ficar em pé e aplaudir o Senhor. Aleluia. Se a ciência não acha a solução para o câncer, nosso Deus tem a solução, é fé. Deus tem a solução, fé. Acredite que você será curado. E nós temos vários testemunhos disso aqui. Do que Deus tem feito através da nossa fé, da nossa convicção de que Deus nos livra nos momentos de tempestade. Pastor. Diante de tudo que já ouvimos, né, meus irmãos, vamos somente agradecer ao Senhor e levar essa
reflexão para a nossa vida. Curva a sua fronte enquanto nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.